Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. O processo é lento. Espelha a tua vida, venda de ilusão. Não fica maluco e morrer da solidão. Precisa ter cuidado para sofrer. É preciso saber viver. Dentro do teatro oprimido, o trabalho é esse, você poder ver, né, como o oprimido pode se identificar, podendo ser, em alguns momentos, opressor ou oprimido, mas a gente tem esse recorte claro, né, de um teatro do oprimido, não é um teatro que é feito pelos opressores, então é um teatro que é feito pela maioria da população marginalizada, dos trabalhadores, negros e negras, né, das pessoas na favela, como foi colocado aqui na apresentação, onde a gente tem esse trabalho, e dessa metodologia que ela é utilizada nos mais diversos cantos do globo. A gente brinca, né, que foi uma trilogia, a gente trabalha primeiro com branco e preto, depois a gente foi para o extremamente colorido, e agora a gente traz os tons pastéis como uma forma de unir o sofrimento, a alegria, e o ecos é uma busca da gente entender, uma busca, né, gente, onde está o caminho do meio. Eu perguntei para a professora de arte lá, o que vocês veem a arte? Olha, Sérgio, nós vemos a arte como um organismo. Um organismo, ela depende de todos os órgãos para funcionar. Então, na arte, na escola, nós precisamos de todas as pessoas. A gente pede simplesmente só para trabalhar e está mostrando essa capacidade, essa potencialidade da pessoa com deficiência. Então, Surdodum, esses anos todos, a gente tenta, pelo menos, dar essa parcelinha e plantar essa sementinha para florescer um monte de coisa bacana. O que as pessoas vão ver é a superação dos seus próprios limites. Essas meninas, esses meninos mostram que tudo é possível quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. E elas seguem a frase que elas ouviram na primeira aula. Uma bailarina deve sempre olhar para as estrelas, mesmo que não as enxergue. Que um dia vocês irão brilhar como as estrelas. O limite deles pra mim, foi a Libras. Quando eu aprendi Libras, que eu sento com eles, não tem mais nenhum tipo de limite. No tablado não tem limite, não tem surdo, não tem pessoa com deficiência, não tem nada. A gente ali é ator fazendo teatro. Algumas pessoas foram rotuladas como incapazes, como deficientes intelectuais, porque a deficiência intelectual não é algo transitório, ela é uma incapacidade permanente. Pra gente, a reflexão de o que a gente pensa que é deficiência, né? E como a gente contribui para mudar isso? Posso falar de cadeira ou de muleta, né? Sempre brinco, né? Que foi muito difícil. O preconceito, ele mata. E eu consegui sobreviver. Eu fui um Dom Quixote e enfrentei de cara, né, a arte, né, na remoção das barreiras arquitetônicas, barreiras humanas, enfim. Então eu acredito muito na arte como essa ferramenta de transformação. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa abraçar um mundo com uma visão inclusiva. E isso vai além da acessibilidade ou da inclusão de uma criança com deficiência na escola.
A gente vai conseguir incluir quando a gente respeitar e quando a gente conseguir valorizar as pessoas no que elas são diferentes da gente, né? Eu estou do lado que acredita que nós somos todos muito, muito, muito especiais. Fico feliz com a realização desse evento, porque a gente precisava também, como a Lu, como vocês, dar uma olhadinha para o lado e ver que tem mais gente fazendo coisas nessa direção, né? Onde o importante somos nós, os humanos. O que a gente produz de arte é bacana, faz bem para os nossos atores, tem a sua relevância, mas é a pessoa, é na pessoa que a gente tem que focar, porque a gente sente dor. Então, dentro das possibilidades de procurar a melhor opção. Todo mundo sente. Ninguém gosta de ser desesperado. Realidade não é sempre o que parece. Ficar em segundo lugar. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guerre, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. O processo é lento, nós estamos nessa. Tá junto, tá junto. Boa tarde, gente. Bem feliz de estar aqui compartilhando com pessoas que, na realidade, usando diferentes linguagens, não a minha linguagem, mas diferentes linguagens artísticas, buscam o mesmo resultado, que, na verdade, na minha opinião, não deixa de ser igualar as oportunidades a todas as pessoas, sejam elas deficientes, sejam elas de outras crenças, sejam elas com outra identidade de gênero. Isso, a inclusão que a gente fala, para mim, é uma coisa um pouco mais ampla do que simplesmente a inclusão da pessoa com deficiência. Para a gente fazer esse trabalho, a gente precisa abraçar um mundo com uma visão inclusiva. E isso vai além da acessibilidade ou da inclusão de uma criança com deficiência na escola. A gente vai conseguir incluir quando a gente respeitar e quando a gente conseguir valorizar as pessoas no que elas são diferentes da gente, né? Então, a minha formação foi em balé clássico. Eu me formei pela Royal de Londres, que é uma das escolas, a Royal, né, mais tradicionais, no sentido de todos têm que ser iguais. Você pega um corpo de baile, até a altura é igual, tudo é muito igual. Depois me formei pela metodologia cubana de dança clássica, que também é uma escola super tradicional. E quando eu estava terminando essa formação em Cuba, eu estava no meio de uma aula, que era com Fernando Alonso, maior orgulho disso, né? Entrou uma pessoa que, no final da aula, ele apresentou como uma psiquiatra, que era diretora do Hospital Psiquiátrico de Havana. E contou que eles estavam desenvolvendo um trabalho com dança nesse hospital. Então, qual que era? Eles tinham um grupo que eles não conseguiam acesso por nenhum tipo de terapia, por nenhum tipo de tratamento. E eles entraram com dança e começaram a ter um resultado super legal. Então, era uma mistura de dança com a psicologia, né? Quem fazia a dança era a Alice Alonso, que fez o programa, e quem fazia a parte de psicologia era essa pessoa que estava ali. Na hora que falou aquilo me bateu de uma forma tão... Eu falei, olha só, eu sou formada em balé clássico, não gosto desse meio e de tudo isso que o balé clássico representa, assim, nessa questão mesmo, de tudo tem que ser igual, e é muito competitivo, e assim, não é minha praia. E tenho uma facilidade em ensinar pessoas com mais dificuldades. Assim, eu trabalhava com dança clássica, então, os menos talentosos, eu conseguia um desenvolvimento legal, né? As pessoas que tinham mais dificuldade de entender o que a gente estava pedindo. Falei, vou atrás disso. Bom, larguei Fernando Alonso e fui para o Hospital Psiquiátrico. E fiquei muito encantada. Eu fiz uma formação lá e depois, coincidentemente, essa doutora Georgina foi a São Paulo e fez mais 3 módulos lá, que eu também consegui fazer. Então, meu interesse surgiu por aí. Nessa época, eu tinha escola em São Paulo e comecei a desenvolver vários trabalhos. Comecei com a inclusão de crianças em risco social, numa das favelas mais violentas de São Paulo.
E fui indo para a pessoa com deficiência mais devagar. Mas, assim, depois desenvolvi muitos trabalhos em São Paulo nessa época, tal, mas esse trabalho realmente começou a tomar forma quando eu me mudei para Santa Catarina. Eu vim para Florianópolis e abri uma escola de dança inclusiva. Então, a escola ela foi pensada para todo mundo. Só que, assim, como em Florianópolis eu era a única pessoa que poderia fazer essa formação em Royal, né, porque você tem que ter um registro de professor para fazer isso. As pessoas todas me procuraram para o balé clássico. E eu falava, gente... E aí, assim, o que a escola ficou foi uma escola de balé. Aí eu comecei a trabalhar na PAI de Florianópolis. E trabalhei primeiro com psicomotricidade, depois a gente foi vendo que aquilo foi tomando uma forma. O trabalho começou completamente terapêutico. E conforme ele foi tomando forma, começou a ir para o palco, começou a ter apresentações, e aí que eu vi quanto terapêutico é isso, né? Esse fato de você estar no palco, de você estar vivenciando a arte. E ficava meio frustrada com essa questão da gente não representar uma sociedade real ali no nosso grupo. Então, eu pensei em trazer pessoas da minha escola, que já tinham uma bagagem técnica de dança, para esse grupo e começar um trabalho de inclusão. Tá? Com esse trabalho, a gente conseguiu ser convidado para fazer a abertura dos Jogos Náuticos em Londres, 2012, que foi uma coisa muito legal. Esse espetáculo, para mim, também foi uma ficha que caiu. O diretor do teatro ele era um PC bem severo, a roteirista era cega, todo o elenco era misto, né? Era habilidades mistas, tinha tanto pessoas com como sem deficiência, e um espetáculo com uma qualidade incrível, assim, sabe? Foi muito gratificante para mim ver aqueles profissionais nesses lugares, de diretor, de roteirista. Aquilo, para mim, me abriu um leque. E aí eu pensei na formação de uma companhia que fosse de dança inclusiva e que a gente conseguisse profissionar esses bailarinos. Se a gente pudesse falar as palavras-chave dessa companhia, seria corpo, diferença, política de inclusão, independência artística e construção identitária. Então, eu acho assim, a política de inclusão, eu já falei um pouquinho o que eu penso a respeito, né? Se a gente levar em consideração o ser humano como um todo, né? A gente não pode separar o corpo da mente, do psicológico. É no nosso corpo que a gente é quem a gente é. Então, conhecer o corpo, trabalhar o corpo, vai diretamente na questão da identidade. Certo? Essa é a companhia. Ela nasceu em 2014, num espaço super legal que tinha em Florianópolis, que era o Baobá. Infelizmente, ele não tem mais, mas esse Baobá ele foi criado por 7 artistas de 7 áreas diferentes e com uma visão muito legal da arte como um poder de transformação mesmo. Então, assim, era a mistura, de novo, da psicologia com a arte. A diretora era uma psicóloga. E, no fim, acabou que a gente conseguiu formatar isso através de leis de incentivo à cultura. Fizemos no primeiro ano, a gente tinha um projeto, esse projeto não foi captado integralmente, como de costume. Então, a gente fez só as cidades, na verdade, que foram dos patrocinadores, né, que foi a Enercan e a Tirol. Então, a gente fez as cidades do Oeste ali. Depois, ganhamos um prêmio do Elizabeth Anderle, que é um prêmio que tem aqui em Florianópolis, e daí nós fizemos Joinville, nós tivemos aqui, tivemos em Itajaí, fizemos Florianópolis também. Então, a formação desse grupo, a gente pensou em fazer um grupo bem heterogêneo. Tá? Então, a gente tem 6 pessoas que têm deficiência e 4 pessoas sem deficiência. Uma das bailarinas é uma bailarina com formação clássica, também formada pela Royal, mas que dança contemporâneo. A outra bailarina é do Afro,
um bailarino que é formado em teatro, que também trouxe muita coisa legal para o grupo, e um outro que nunca tinha tido nenhuma experiência em dança. Então, foi com esse grupo completamente heterogêneo que a gente começou a desenvolver esse trabalho. O primeiro trabalho que a gente fez é o Convite ao Olhar, que é esse daí, que ele partiu assim, nos laboratórios, surgiu deles também, né? A questão da solidão, a solidão da pessoa com deficiência. E que esse isolamento é o que traz para eles tanto uma tristeza como um conforto. Porque quando a gente está sozinho, a gente não está vulnerável, né? E quando a gente está se relacionando, a gente se põe vulnerável. Então, essa dualidade que a gente tentou trabalhar nesse trabalho, nessa coreografia. Ela é feita com esse cubo aí de 3 metros, com esses elásticos. Então, ao mesmo tempo que eles podem sair e voltar, a gente faz várias tramas com esses elásticos, eles estão presos, né? Então, assim, é essa dualidade do tema que eles mesmos trouxeram. Esse ano, a gente teve o grande privilégio de ter um projeto integralmente patrocinado e conseguimos fazer um plano anual de manutenção da companhia, o que é muito legal, porque eles recebem um salário mensal, todo mundo, né, recebe um salário mensal, recebe um cachê significativo por cada apresentação que eles fazem, e temos uma continuidade no trabalho, que é isso que é super bacana, né, porque fica se vai e volta e para e começa de novo e a coisa não anda. Então, esse ano foi um boom bem legal para a companhia. A gente fez esse espetáculo, foi um ensaio aberto que a gente fez em Florianópolis. Depois, a gente foi convidado pelo Festival Múltipla Dança, que é um festival internacional que tem em Florianópolis, bem bacana. Aí fomos para o Rio, onde a gente dançou em frente ao Museu do Amanhã, que, nossa, essa foi uma experiência muito legal para eles, para mim, para todo mundo. A gente tem essa apresentação, ela pode ser feita tanto em teatro, a gente tem 2 versões dela, tanto em teatro como em ambiente aberto. A gente gosta bastante dessa interação com o público e dessa troca, e que as pessoas passam no meio, essa coisa que meio que fica uma coisa só, e discutir a cidade, discutir essa coisa mais contemporânea. Fomos para São Paulo, em São Paulo foi no Teatro Lido, fizemos 3 apresentações lá. Curitiba, a gente fez em frente às ruínas, que foi muito legal também. E Porto Alegre, que foi na Casa Mário Quintana, também uma experiência muito legal, com várias pessoas, vários artistas fazendo outras coisas, um intercâmbio muito legal. Aí são os bailarinos. Esse é o Haroldo, que ele tem uma doença degenerativa, que é uma coisa assim que me preocupa pra caramba, mas ele é um artista que, assim, a primeira vez que eu dei aula, ele era da PAI, né? Todos os bailarinos vieram de algum trabalho que já tinham feito comigo em algum lugar, né? Eu juntei eles. Ele era da PAI. A primeira aula que eu dei para ele se abaixou e levantou, fez um atitude. Eu falei, gente, parece que ele tinha isso na memória dele, assim. Ele é incrível. Essa Ana Flávia é uma menina que faz aula de balé comigo desde que ela tinha 8 anos. Ela tem um trabalho, fazia ponta, tal. Depois ela ficou com sobrepeso. Agora estamos trabalhando isso para poder continuar. Esse é o David, tem paralisia cerebral. Esse menino é incrível, incrível, incrível também. É um artista de qualquer coisa que você faça com ele na área artística. Você joga uma tinta na mão dele com um papel, ele faz uma coisa incrível. Fabiana é linda também, ela tem uma coisa em palco super bacana. O Gabriel também, que é paralisado cerebral. O João, DM. Essa é a Maura, que é formada em afro. O Paulo, em teatro. A Roberta, em balé, dá para ver, né, pela postura, e contemporâneo. E esse é o Ramon, que nunca tinha feito nada na área da dança, que foi muito legal, assim, essa experiência foi muito bacana. A música para esse espetáculo foi feita especialmente para o espetáculo, foi feita pelo Zago, que eu não sei se vocês conhecem,
É um músico super bárbaro, lá de Florianópolis. E essa Cláudia era uma parceira, era uma das pessoas que criaram o Baobá lá junto com a gente. E teve um espetáculo que uma das meninas, a Fabiana, era um espetáculo do Sesc, meio-dia, fevereiro, um sol, e a menina começou a passar mal. Em cena, era aberto, numa praça, e aí a gente via a menina ia desfalecendo, assim, ia até o chão, e daqui a pouco ela levantava de novo e continuava. E ela foi até o fim. E a Cláudia estava assistindo. E ela ficou muito impressionada com isso, e ali na hora pegou um papel e escreveu a letra para uma primeira música. Então a gente incluiu ela cantando, que também foi bem bacana. Então o que a gente busca, né? Toda a criação ela é feita coletivamente, tá? Todo mundo participa do seu modo, dando o que tem a bordo ali, o que pode ter. A gente sempre parte de uma improvisação dirigida, tá? Então a gente joga uma proposta e isso vai trazendo para a gente. Nós pretendemos a criação de um pensamento e reflexão sobre a dança inclusiva no Brasil. E assim, a gente acredita que é super importante a qualidade desse trabalho que a gente apresenta, porque se a gente pensa na inclusão como uma via de mão dupla, né? De um lado está a pessoa com deficiência e do lado está toda uma sociedade. A gente precisa apresentar para essa sociedade um resultado que a gente consiga, aos poucos, ir mexendo nessa coisa pré-estabelecida, da incapacidade, do isolamento, né? A busca pela profissionalização, que a gente, esse ano, está conseguindo que eles sejam pagos salários direitinho. A formação e a sensibilidade de plateia. Busca de credibilidade social, então atuar em sintonia com as ações culturais e educacionais. A multiplicação desse trabalho através de oficinas de dança. Uma equipe multidisciplinar, a interlocução com a imprensa escrita, televisiva e radiofônica, para a gente consiga chegar no maior número de pessoas, que a gente consiga estar jogando essa ideia no maior número de pessoas. Então, mídia espontânea, é isso que eu falei, né? Que a gente, não só pelo financeiro, não só pelo retorno financeiro, mas também por estar divulgando e por estar levando ao maior número de pessoas. Aqui a nossa equipe técnica, que também é super importante, a gente conseguiu reunir pessoas super capazes, né? A gente tem como assessora de imprensa Nery Pedroso, que é o máximo, o Cristiano, um fotógrafo muito legal também, os meninos do som também são super legais. Depois desse tanto de apresentação que a gente fez e desse tanto de crescimento que a gente viu em cada um, a gente consegue ver esse crescimento num grupo, né? Esse grupo que é uma coisa que me chama super atenção e que eu acho super bacana. Então, assim, eu tenho com todas as minhas diferenças e as minhas dificuldades, né? Tem a Fernanda com as dificuldades dela, e entre eu e ela cria uma coisa em comum. E é ali que nasce isso. Isso é muito legal, porque a gente consegue ver a evolução de cada um se a gente olhar a evolução do grupo, que é uma coisa construída mesmo coletivamente e que trouxe um empoderamento, uma segurança, uma coisa muito legal, assim. Hoje eu olho para eles, eu vejo eles seguros, com poder de decisão, de opção pelas coisas, e que estão aí, convidando as pessoas a olhar, não as diferenças que eles trazem, mas o que existe, a semelhança que tem ali, e essa química que criou uma coisa que antes não existia e agora existe. Obrigada, gente. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. Só segue quem se fortalece.
Pega a responsa pra si e é isso aí. Sem ficar de guere-guere, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas é assim que a gente vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouco mais decente. É, o processo é lento, mas tamo nessa. Tá junto.